João, capítulo 17, versículo 17. Abra sua Bíblia em João 17, 17. Vamos meditar rapidamente. Prometo que eu não vou me estender muito. Eu sei que tem muitas pessoas que têm que trabalhar. Então, não vou me estender. Fique, você vai ser bênção na tua vida. Tudo que vem da parte do Senhor é bênção para nós. Tá certo? João 17, versículo 17, diz assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo, em favor deles eu me santifico, para que também eles sejam santificados pela verdade. Aqui nessa palavra, Jesus está orando por seus discípulos, né? Assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Então, quem nos envia hoje é Jesus. Assim como o Pai enviou ele, hoje Jesus nos envia para fazer a vontade dele, a vontade do Pai. Assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo, em favor deles eu me santifico, para que também eles sejam santificados pela verdade. Havia ali um motivo de Jesus se santificar. E o motivo principal de Jesus santificar mais e mais, se separar mais e mais, foi por causa de seus discípulos. E foi deixado esse legado do discipulado para nós também. Nós não vivemos naquele tempo, nós não participamos daquela ceia, nós não estávamos ali, mas bem-aventurados que não viram, mas creram, e nós cremos no Senhor. E hoje esse discipulado é levado adiante e é entregue para nós, para que nós possamos fazer a diferença em nosso tempo, seguir os passos de Jesus, seguir a ordem de Jesus, de ir e fazer discípulos por todas as nações. Esse é o legado que o Senhor deixa para nós. E depois Jesus, ele ora por todos os crentes. Nós vemos aqui quando Jesus está prestes a ser preso, ele orando, ele ora por seus discípulos, ele ora por si mesmo e ele ora por todos os crentes, de todos aqueles que iriam crer, de todos aqueles que viriam. Então, antes de você nascer, alguém já orou por você muito antes que seus pais. Quem foi que orou foi Jesus. Aleluia. E a versículo 20 está assim: minha oração não é apenas por eles. Rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles, para que todos sejam um. Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. É muito lindo essa junção. Quando coloca-se a igreja em unidade, o povo em unidade, todos se formam um, a fim de se unir com Jesus, assim como Jesus está em união com o Pai. Isso é muita graça da parte do Senhor. E eu quero ler com vocês também em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, Atos 13, Atos 13, versículo 39. Está dizendo assim. Vamos voltar um pouquinho, versículo 38. Portanto, meus irmãos, quero que saibam que mediante Jesus lhes é proclamado o perdão dos pecados. Por meio dele, todo aquele que crê é justificado de todas as coisas, das quais não podiam ser justificados pela lei de Moisés. Cuidem para que não lhes aconteça o que disseram os profetas. Olhem, escarnecedores, admirem-se e pereçam, pois nos dias de vocês farei algo que vocês jamais creriam se alguém lhes contasse.
Quando Paulo e Barnabé estavam saindo da sinagoga, o povo o convidou a falar mais a respeito dessas coisas. No sábado seguinte, despedida a congregação, muitos dos judeus estrangeiros piedosos convertidos ao judaísmo seguiram Paulo e Barnabé. Esses conversavam com eles, recomendando-lhes que continuassem na graça de Deus. Nós, quando vemos a oração de Jesus, agora que eu li agora há pouco, nós vemos a graça de Jesus sendo derramada quando ele fala que está orando por todos os crentes. Eu rogo agora não somente por vocês, mas eu rogo também por aqueles que crerão. Isso foi graça derramada e agora o apóstolo Paulo está pregando e ele está dizendo ali que Jesus que nos justifica, Jesus que nos perdoa, a justificação é por meio da graça, e isso não é um dom nosso, é um dom que vem de Deus. É por meio da graça que nós somos justificados, e agora ele está dizendo aqui no versículo 39, por meio dele, é por meio de Jesus, todo aquele que crê, é justificado. Se você crê no Filho de Deus, se você se entregou para o Filho de Deus, se você se entregou para Jesus, se você tem crido em Jesus, é Ele que te justifica diante do Pai. O milagre da justificação. Agora você não vive mais da lei, você não vive mais na condenação. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne. É fato que nós estaremos na carne 24 horas, mas nós precisamos dominar a carne. Porque quando estamos vivendo as obras da carne, nós somos condenados, pois nenhuma condenação há para aqueles que estão em Jesus, que não andam segundo a carne. Só não há condenação quando não se anda na carne, quando não se vive na prática do pecado, porque você é justificado por meio de Jesus. Você começa a ser justificado por meio de Jesus quando você não anda na sua carne, quando você não anda segundo o curso deste mundo. Aleluia. Cuidem para que não lhes aconteça o que disseram os profetas. Olhe, escarnecedores, admiram-se e pereçam, pois nos dias de vocês farei algo que vocês jamais creriam se alguém lhe contasse. Quando Paulo e Barnabé estavam saindo na sinagoga, o povo os convidou a voltar e falar do que estavam falando. Eles queriam mais porque suas mentes, suas almas estavam sedentes da palavra do Senhor. Aleluia. No versículo 46, então Paulo e Barnabé lhes responderam corajosamente: era necessário primeiro anunciar a vocês a palavra de Deus, uma vez que a rejeitam e não se julgam dignos da vida eterna, agora nos voltamos para os gentios, pois assim o Senhor nos ordenou, e eu fiz de você luz para os gentios, para que você leve a salvação até aos confins da terra. Aleluia. Meus amados irmãos, pela lei, pelos ensinamentos dos 10 mandamentos, nós não teríamos justificativas. Nós não seríamos justificados por Jesus. Nós não teríamos a oportunidade de salvação, porque as pessoas elas tinham muita dificuldade de cumprir a lei, de viver ao rigor da lei, porque nós somos pó, nós somos falhos. Talvez você possa até ser uma pessoa doutrinada. Talvez você seja uma pessoa que vive uma doutrina feita por homens. Talvez você que está aqui, você é muito bom na doutrina. Em todos os cultos de doutrina você está presente. Talvez você leva muito a sério os usos e costumes. Mas eu vou dizer algo para você, não é isso que vai te trazer a salvação. O que vai te trazer a salvação é a justificação que o Senhor Jesus vai fazer mediante ao Pai.
Talvez você que está aqui, você é muito bem alinhado em ajuda ao próximo. Ai, eu quero fazer a parte social. Ai, eu quero isso. Você tem que fazer mesmo, mas não é isso que vai te salvar. Talvez eu estou aqui pregando a palavra do Senhor e eu estou achando que isso vai me salvar. Eu ainda continuo sendo pecadora. Eu preciso de justificação tanto quanto vocês. Que o Senhor Jesus me justifique diante do Pai. Eu preciso de graça tanto quanto vocês. Você que está aqui, você precisa de graça. É a graça que vai fazer a justificação. O ministério da justificação. Jesus fez esse ministério da justificação. Esse ministério é só dele. E embora eu possa orar por você, eu possa interceder por você, eu ainda tenho que usar e falar, pronunciar o nome de Jesus, porque é por meio do nome dele que nós vamos vencer. É por meio dele que as nossas orações precisam ser direcionadas para serem respondidas. Eu posso falar aqui, o Deus de Paulo, o Deus não sei de quem, não! Eu tenho esse livre acesso a Jesus. Hoje nós temos esse livre acesso para orar ao Senhor Jesus. E com isso nós temos o ministério da justificação. Esse ministério que nos leva para a salvação, porque se nós não formos justificados pelo Senhor, nós pereceríamos no meio do caminho, nós não teríamos o livre acesso, nós não teríamos o sonho de conhecer os céus, nós não teríamos jamais a alegria da salvação. Aleluias. Nós não veríamos saída. Nós não veríamos saída. Talvez hoje nós lemos a palavra do Senhor, nós vemos ali Davi, torna-nos da alegria da tua salvação. Davi ali, ele não estava sentindo o Senhor perto, ele estava sentindo o Senhor longe, porque ele não tinha esse livre acesso com Jesus, assim como nós temos nos dias de hoje. Torna-nos da alegria da salvação, e às vezes nos apegamos a esse versículo, sendo que a alegria já está sendo derramada sobre as nossas vidas, porque Jesus Cristo ressuscitou e nos deu o ministério da justificação. Aleluias. Às vezes estamos tão apegados ao Antigo Testamento, nos apegamos tanto aos salmos, ao sofrimento, quando nós vemos ali o sofrimento de Davi, o sofrimento de alguns profetas, nos apegamos a essas pessoas porque nós nos identificamos com as histórias, mas a verdade é que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Você não precisa mais viver mediante o sofrimento, você não precisa mais viver na prática do pecado, você não precisa viver mais desta forma, porque o véu foi rasgado em duas partes, quando ali Jesus, ele está passando aquelas dores, na hora que Jesus fala, Pai, entrega o meu espírito ao Senhor, na hora que ele expira, o aleluia, os véus se rasgou em duas partes, e agora você tem o livre acesso, o véu do templo foi rasgado, aleluia, o véu que separava, já não separa mais, porque Jesus brilhou no meio das trevas, Jesus foi até o inferno e tirou a chave da morte que estava em posse de Satanás, Satanás que comandava quem morria, quem não morria, e aí Jesus foi lá no inferno e pegou aquela chave, e hoje ele nos faz justificados para ser salvos, porque nós estamos buscando a ele. Aleluias. Ele venceu a morte. Então nós já temos a alegria da salvação. Nós não estamos mais como o salmista que fala, torna-nos da alegria da tua salvação, porque nós já temos a alegria da salvação, porque Jesus venceu a morte, e isso já é motivo de comemoração, isso já é motivo de alegria, quando Jesus vence a morte. Ó morte, onde está a tua vitória? Ó morte, onde está a tua vitória? Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou. Você não precisa mais
pagar prenda, como falam. Você não precisa mais passar por algumas situações, porque você está em Jesus. Os seus alicerces é na rocha, os seus alicerces é em Jesus. Sabe qual o problema? Você quer Jesus e ao mesmo tempo você quer os alicerces do mundo. Enquanto você estiver com os seus alicerces do mundo, você não estará na graça do Senhor. Enquanto você não entregar o seu caminho ao Senhor, confiar nele e tudo ele fará, você estará nos alicerces do mundo. E nos alicerces do mundo é igual aquele que constrói a sua casa sobre a areia. E aí vem os ventos e as tempestades e carregam aquela casa. Mas aquele que decide, aleluias, a construir sua casa na rocha, pode vir tempestade, pode vir rios, pode vir as enchentes que vier, aquele que está firmado na rocha não será atingido, porque você não está em qualquer rocha, você está na rocha que é Jesus Cristo. Aleluias, aleluias, aleluia. E é assim que nós cremos. Aleluia. E é assim que nós vamos viver a vontade de Deus para com a nossa vida. Aleluia. É por meio dele. É por meio dele. Todo aquele que crê é justificado. Não está falando aquele que usa saia. Não está falando aquele que não pode usar short. Não está distinguindo ninguém. A palavra do Senhor não está distinguindo ninguém. Olha, é daquela igreja. Não tem igreja definida. Não tem placa de igreja definida. É todo aquele que crê. Aleluia. Eu tenho certeza que alguns pastores ficariam revoltados comigo. Mas eu não posso ir contra a palavra do Senhor para agradar gregos e troianos. Eu tenho que falar aquilo que o povo precisa saber o que está acontecendo. O povo precisa entender que é por meio de Jesus que ele é salvo. O povo precisa entender que é por meio de Jesus que é justificado. Porque todo aquele que crê, não é igreja A, não é igreja B, não é igreja C, é todo aquele que crê nele é justificado. Aleluias. Mas Deus pode salvar um macumbeiro? Pode. Deus pode salvar um católico? Pode. Deus pode salvar sim, porque é todo aquele que nele crê. Porque não há condenação para aqueles que estão em Jesus Cristo, que não andam segundo a carne. Porque aquele que crê nele, agora ele passa a não andar mais segundo a carne. Porque ele começa a receber o Espírito Santo em sua vida. E ele começa a trilhar caminhos que o Espírito Santo começa a guiar. Então, aleluias. Todo aquele que crê é justificado de todas as coisas. Mas Jesus pode salvar um assassino? Pode. Jesus pode salvar uma prostituta? Pode. Jesus pode salvar? Pode. É Ele que vai fazer a obra. A igreja não tem o poder de fazer a obra. O pastor não tem o poder de fazer a obra. É com Ele. Ele é o justo juiz. Tudo está nas mãos dele. Tudo é por meio dele. E alguns ficam revoltados, alguns crentes, alguns cristãos ortodoxos que são desesperados por causa do pecado. Fala, como que pode Deus, como que pode Jesus perdoar aquela pessoa? Como que pode Jesus receber aquela pessoa? Uma coisa eu te digo, deixa na mão dele, cuide da tua salvação para que você não perca a tua coroa, porque você não está aceitando o perdão de Jesus. Aleluias. Por meio dele, todo aquele que crê. Todo aquele que crê. Não é um,
Não é dois. Não tem definição de pessoas, é só as mulheres, só os homens. Não! Não é mulheres para um lado, homens para o outro. Não! Todo aquele que crê. Meu Deus. É justificado de todas as coisas, das quais não podia ser justificado pela lei de Moisés. Na época da lei de Moisés. Qualquer coisa de errado, tudo que saía fora, morria. Era olho por olho, dente por dente. E isso é muito bom quando nós temos a graça para com a nossa vida. O problema é que estão fazendo da liberdade a libertinagem. A graça nos dá uma liberdade hoje. E infelizmente alguns sacerdotes estão usando da graça, que é a liberdade em Jesus, para a libertinagem. Quando entra a libertinagem, entra as obras da carne. E quando entra as obras da carne, o mesmo rigor da lei começa a acontecer novamente. Porque agora a pessoa não está mais em Jesus quando ela entra com a libertinagem. Porque ela não está crendo mais. E quando não está crendo mais, ela entra nas obras da carne. E quando entra nas obras da carne, não pode ser justificado, mas por Jesus. Está ali paralisando a ação de Jesus. Está ali paralisando a ação do Espírito Santo. Quando entramos na carne, é muito lindo, nós lemos que nós somos justificados, todo aquele que crê é justificado, sim, mas quando você deixa de crer, você começa a ir para a prática do pecado. E quando você vai para a prática do pecado, Jesus já não pode mais te justificar, porque você está crucificando Jesus novamente. Você está sendo um daqueles que eram os que estavam açoitando. Você se torna um daqueles porque você não está crendo. Quantas vezes que Jesus foi ali estigmatizado por aqueles homens, quando eles falaram, olha, você é rei dos judeus, nada. Colocaram uma placa lá em cima, rei, o rei dos judeus, de forma de humilhação, sendo que ele era realmente o rei dos judeus. No mais, o reino dele não era deste mundo. E eles estavam pensando que ele estava atrás do reino deste mundo. Aleluia. Se nós não vigiarmos, nós somos um daqueles que estão, crucificam. Se você está na igreja e você está vivendo meio termo com Jesus, se você faz louvor na igreja, você prega e você está vivendo meio termo. O meio termo, o que é o meio termo? Tem namoradinho, tá tendo relação com o namorado sem ser casado. Tem namoradinha também. Tá em fornicação. Você está crucificando Jesus. O seu louvor não é aceito e não sobe aos céus. E você está correndo um forte perigo de repente ser consumido ali, porque você não é mais justificado pela graça. Pastor que está em cima do púlpito, pastora que está em cima do púlpito, com adultério, adulterando a palavra de Deus, ou mesmo adulterando em sua própria carne, você não é mais justificado por Jesus. Cuidado, está pela lei. A qualquer momento pode ser fulminado. Essa é a palavra do Senhor. Eu não tenho outra palavra. Mas todo aquele que nele crê, todo aquele que crê, não há mais condenação. Mas que não andam segundo a carne. Cuidado. Cuidado com os púlpitos. Cuidado, porque ainda é o altar do Senhor. O altar parece que está em ruínas.
Quantos altares que nós vemos que, nossa, que lindos altares. Eu encontrei teus altares, Senhor, meu Deus e Deus meu. Quantos altares que parece que estão lindos, estão muito bem organizados, púlpitos caríssimos. Nossa, parece que aquele púlpito é de marfim. Que brilho que tem aquele púlpito. Que grupo de louvor lindo. Mas o altar está em ruínas. Altares em ruínas estão no rigor da lei. E vai passar pelo rigor da lei. Pode cantar bonito. Pode ter a voz de roxinol. Pode ser um passarinho voando. Deus ainda pesa a mão, sabe por quê? Porque agora ele vai ter que colocar no rigor da lei, porque aquele, quando ele anda segundo a carne, não tem como Jesus justificar diante do Pai. Não tem como justificar diante do Pai. Não tem como. Ah, mas Deus, então, ele é bravo, ele é... Sim. Se você sabe o que você está fazendo errado, por que continua? Ah, eu peço perdão depois. Vou fazendo, vou pedindo perdão. E até quando você vai ficar caindo e levantando? Até quando vai ficar pedindo perdão? Venha como estás. Mas não é para permanecer como está. Sabe qual é o problema? Meu Deus. As pessoas querem subir no púlpito do jeito que vieram. E acham que colocar uma roupinha nova, uma roupinha mais fechadinha, ela já é crente. E não consegue fazer renúncia. Eu não conheço um evangelho que não tem renúncia. Eu não conheço um evangelho que não tem a mensagem da cruz. Por quê? Porque a mensagem da cruz é o evangelho. Você é evangélico, então você é chamado para renúncia, porque você vive o evangelho. Se você é chamado de cristão, você é cristão. Então você é chamado para renúncia. Sede meus imitadores como sou de Cristo, assim como falou Paulo. Eu não conheço o evangelho diferente deste, de renúncia. Eu não conheço um cristianismo diferente que não tenha a mensagem da cruz. Tiraram a mensagem da cruz dos púlpitos e colocaram a mensagem do homem, a mensagem dos coaches, a mensagem dos mentores. Mas a mensagem da cruz ainda continua revigorando. A mensagem da cruz, a mensagem da renúncia, a mensagem da justificação. Quando você está crendo no Senhor, para ter redenção, precisa abandonar a prática do pecado. Eu não conheço outro Deus que seja esse. Ele ainda é justo. Ele ainda é juiz. Ele ainda comanda todas as coisas. Aleluia. Pode ficar uma pessoa na live. Eu vou falar aquilo que o Senhor me der. Pode não ficar ninguém. Eu vou falar aquilo que o Senhor me der. Posso ser uma voz que clama no deserto. Posso ficar falando sozinha aqui. Mas eu vou falar a verdade. Eu não vou esconder a palavra do Senhor. O que o Senhor tem revelado nos últimos tempos. Porque Ele está voltando. Oh, aleluias, aleluias, aleluia. O outro dia o Senhor me deu um motivo, o porquê eu preciso postar esses vídeos. Por que eu preciso postar essas lives? Porque eu sou uma pessoa que eu preciso de motivos para fazer algo. Eu preciso, aí ele me explicou. Eu estava levando de qualquer jeito. Ai, um dia eu posto, outro dia eu não posto, porque não tinha visualização. E eu falei, Senhor, meu Deus, ficou um incômodo, vai lá postar. E eu falei, mas pra quê?
Aleluia, porque Ele está voltando, e o que vai sobrar dessa volta, o que vai sobrar dos crentes serão os vídeos que você faz hoje. O que vai sobrar dos crentes, o que vai ser esperança para alguém, alguém vai ter baixado essa pregação, alguém terá baixado algo, aquele que ficar. Então eu não sou boba, eu não quero ficar, eu quero subir com meu mestre. Que minha voz fique, que tenha milhares de visualizações depois. Eu não quero saber, eu quero meu mestre, porque ele está voltando e ele está falando: prepara-te, ó Israel, para encontrares com o Senhor teu Deus. Prepara-se, igreja, para se encontrar com o Senhor Jesus. Prepara-se, igreja, você que é a igreja do Cordeiro, precisa estar se ataviando, precisa estar se organizando, precisa você estar em momento de viagem. Quais são os preparativos da viagem? Quando você vai fazer uma viagem muito longa, há uma preparação há muito tempo. Não dá para deixar para a última hora para os preparativos da sua viagem. Não podemos deixar para a última hora os preparativos da viagem. Quando você falar: eu vou fazer uma viagem para outro país, você começa a providenciar a mala. Você começa a providenciar as roupas. Você começa a providenciar sapatos, peças íntimas. Você começa a dobrar, colocar tudo num cantinho da mala, tudo certinho, para você não se esquecer de nada. E cada dia você compra algo novo para aquela grande viagem da tua vida. Eu tenho um desejo no meu coração de viajar para Cancún. Isso é um sonho humano que eu tenho. Se for da vontade de Deus, um dia eu vou. Então eu fico imaginando quando eu estiver me preparando para ir para esse lugar. Já estou preparando, já estou orando por isso. Mas a nossa viagem é diferente. Quando estamos falando do reino dos céus, nós precisamos estar ansiosos com a volta de Jesus. Nós precisamos estar ansiosos. E é interessante que é uma viagem que nós não temos custo financeiro. É uma viagem que eu preciso ser organizado com a minha vida espiritual. É uma viagem que eu não vou ficar em dívidas. É uma viagem diferente. Você precisa se preparar. Eu preciso me preparar. Nós precisamos nos preparar. Nós precisamos se preparar. Aleluia. Oh, meu Deus, nós precisamos nos preparar. É tempo de preparação. É tempo de você se colocar na posição, deixar o pecado de lado, deixar a carne de lado, deixar a safadeza de lado, a prostituição de lado. Ah, meu Deus do céu, precisa deixar de lado. Ser engraçadinho, precisa deixar de lado de ser engraçadinho. Precisa deixar de lado. Aleluias. Aleluia. Parar de ser escarnecedor. Parar de entrar em algumas rodinhas. Ou é crente ou não é. Se quiser caminhar comigo, pode caminhar, mas tem que ser crente. Aleluia. Quem quiser caminhar comigo, venha. Caminhe comigo, mas seja crente. Seja homem de Deus, seja mulher de Deus, seja gente transformada, porque eu também quero receber da tua unção, da unção que está sobre a tua vida. Não dá para viver um meio termo. Fala a verdade. Se enche de autoridade nos meios dos teus. Fale a verdade. Para de ficar de boca fechada. Você tá vendo coisa errada e você tá vendo coisa errada e tá calado. Ai, eu não vou arrumar confusão. Ah, não. Se você falar na direção de Deus, Deus garante. É falar na direção de Deus. Essa é a palavra do Senhor para hoje. Nós somos justificados
Nós somos justificados por Jesus. Mas nós precisamos deixar a obra da carne. Nós somos justificados por Jesus. Ele tem esse ministério de justificação. Ele tem esse poder diante do Pai. Mas eu preciso renunciar. Eu preciso deixar a obra da carne. Eu preciso ler essa passagem para não ficar só nas minhas palavras. Você sabe onde está esse endereço? Que nenhuma condenação há. Romanos 8. Então vamos lá, Romanos 8, para não ficar nas minhas palavras. Olha só como é bom, né? Melhor 2 do que 1. 8:32? 8:1? Tá. Romanos 8:1 está assim. Portanto, presta atenção. Agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Vírgula, continuando. Aleluia. Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer, por estar enfraquecida pela carne, Deus o faz enviando seu próprio Filho, à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado. E assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que é a carne deseja, mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Crente que me ouve, se você está sendo dominado pela carne, você pode ir em todos os cultos, você pode ir em todas as conferências, você pode vir em todas as lives, mas se você não tem o equilíbrio próprio, se você não tem o domínio próprio, se você andar segundo a carne, não estará agradando a Deus. Se os seus bastidores, você não tem equilíbrio, você não está agradando a Deus. E aí fala, eu estou na igreja, não estou entendendo. Eu vou na igreja, vou, não está mudando de vida. Não é a igreja que muda de vida de ninguém. É aqueles que querem se lavar. Aqueles que querem se lavar. Em Jesus. Nós vamos, gostamos dos louvores, nos sentimos abraçados com os louvores, com a adoração, com a unção, sentimos o arrepio, alguns dão uns pulos, alguns falam em línguas, mas se ainda estiver nas obras da carne, não tem mudança de vida. Amém? Glorificado é o nome do Senhor. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne. Você que conheceu Jesus, não está mais sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. Se de fato. É interessante que o apóstolo Paulo fala, se de fato. Que nem às vezes algumas pessoas falam assim, nossa, aquela pessoa fala em línguas, sai pulando, mas no seu dia a dia é totalmente diferente o que é demonstrado na igreja. Agora eu te falo, como Paulo falou, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. Será que de fato o Espírito Santo de Deus habita naquela pessoa? Ou as coisas que ela está fazendo é por imitação? Porque tem isso também. Fazer por imitação. Se ela não consegue renunciar, se ela não vive uma vida de renúncia, será que realmente o Espírito Santo está habitando naquela pessoa?
Nossa, mas pecou, fez, aconteceu. O Espírito Santo de fato habitava ali? Porque o Espírito Santo não habita em um lugar sujo. Aleluia. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Mas se Cristo está em vocês, obrigado pelo presente. Se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais por meio do seu Espírito que habita em vocês. Não preciso falar mais nada, a palavra já fala por si só. E aqui nós ficamos.